Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu resolvi trazer informações básicas sobre a evolução dos grupos animais que a gente vai estudar nas próximas semanas, especialmente da linhagem dos Lophotrochozoa, O quê? Como? ou seja, aquele grupo que inclui os anelídeos e os moluscos. Bom. E o meu objetivo é sempre manter a abordagem evolutiva da classificação e da sistemática. Por isso, eu gostaria de aproveitar essa videoaula para reforçar alguns conceitos importantes sobre sistemática filogenética e princípios básicos de classificação desse grupo. Vamos usar como exemplo a origem dos animais. Atualmente, a teoria mais aceita para a origem do grupo dos animais é que nós somos parentes próximos de um grupo de organismos unicelulares do grupo dos coanoflagelados, né? Semelhantes a organismos que a gente chama de protozoários. Nessa representação gráfica, né, mostrando um cladograma de alguns grupos taxonômicos, a gente vê que os coanoflagelados, né, são organismos unicelulares que formam colônias. E eles possuem um colar com um cílio que bate para gerar um fluxo de água para entrada de partículas para serem digeridas dentro da célula. Essa estrutura de célula é muito semelhante aos grupos animais mais antigos, como o grupo das esponjas. O grupo das esponjas apresentam células chamadas de coanócito, que apresentam basicamente a mesma estrutura, ou seja, um colar e um flagelo que bate para gerar um fluxo de água. O importante é a gente conseguir ler e interpretar as relações de parentesco e origem das características que essas representações gráficas trazem para a gente. Imaginando que a base do cladograma é sempre um período mais antigo do que o topo do cladograma, então existe uma escala de tempo do mais antigo para o mais recente, a gente observa que em algum momento os coanoflagelados e os animais, eles tinham o mesmo ancestral em comum, segundo essa teoria. E ao longo da evolução houve um processo de cladogênese, né? Ou seja, uma linhagem deu origem aos coanoflagelados e outra linhagem deu origem a nós, os animais. Conforme a gente avança no tempo, representado nesse cladograma, a gente vê que as esponjas, né, e outros grupos, né, já extintos, eles compartilham de um mesmo ancestral em comum que todos os outros animais, que incluem cnidários, os vermes, os deuterostomados. Isso significa dizer que esponja e os outros animais são grupos irmãos e que os animais, segundo essa representação, é grupo irmão dos coanoflagelados, porque compartilham de um mesmo ancestral em comum, eucarioto. Uma pegadinha muito comum que acontece quando a gente interpreta um cladograma é imaginar que, porque as esponjas parecem estar mais próximas dos coanoflagelados, é porque eles são mais próximos entre si ou são grupos irmãos. Na verdade, a gente tem que estar atento não com a proximidade dos táxons no topo ou na extremidade do cladograma, mas sim olhar para o último descendente ancestral em comum. Então, o último ancestral em comum, mais recente, é com os outros animais. É esse nó que a gente observa aqui. Então, houve um processo de cladogênese, que uma das linhagens deu origem a todos os outros animais, e outra linhagem deu origem às esponjas.
E para entender o que suporta essas hipóteses de relacionamento, a gente precisa entender o que são caracteres. A gente pode simplificar nesse momento tratando caracteres como sinônimo de características. Não são sinônimos, mas nessa etapa a gente vai utilizar essa analogia. Como exemplo de caractere, eu trago tipo de organização celular. Qual é o tipo de organização celular do ancestral que deu origem a esse agrupamento dos coanoflagelados e dos animais? A gente sabe hoje que a condição ancestral era organismos unicelulares, com uma única célula. Essa característica ancestral se manteve nesse grupo dos coanoflagelados. Agora, nessa outra linhagem, houve uma modificação dessa característica. A gente dá o nome também de uma condição derivada desse caractere. Ele é derivado de uma condição ancestral. Qual é essa novidade evolutiva que apareceu? A multicelularidade. Ou seja, uma das características que sustentam esse agrupamento dos animais como sendo um grupo monofilético, um grupo válido, um grupo natural, é que esses organismos apresentam uma condição de serem multicelulares. Então percebam que as características elas têm uma condição ancestral, original, que pode ser mantida em outras linhagens, assim como uma mesma característica, o mesmo caractere, ele pode se modificar ao longo da evolução. A esse estado diferente, a gente dá o nome de condição derivada do caractere. Se vocês estão achando muito complicado, É claro. não se preocupem se vocês estão achando muito complicado. A gente vai seguir devagar. Nessa representação gráfica, a gente novamente traz um cladograma mostrando alguns dos principais agrupamentos que a gente chama de filo. Percebam que a orientação desse cladograma é diferente do anterior, justamente para a gente treinar o nosso olhar. Imaginando que a base dessa árvore filogenética é sempre um período mais antigo do que o topo desse cladograma, a gente imagina que há uma escala de tempo do mais antigo para o mais recente aqui. A característica mais marcante, que une o grupo dos animais e que sustenta esse grupo como um grupo válido, é a presença de multicelularidade, que é compartilhada por todos os seus representantes. Isso é uma novidade evolutiva. É importante a gente mencionar que quando falamos de novidades evolutivas, não significa que é um melhoramento ou que estão surgindo novidades mais complexas. Não, é apenas uma modificação de um estado ancestral para um estado derivado de uma característica. Logo no início da evolução dos animais, duas novidades evolutivas são importantes, principalmente para a gente reconhecer agrupamentos válidos, que é a presença de tecidos verdadeiros e de uma etapa importante da embriologia, que é a gastrulação. Essas duas características, elas são compartilhadas pelo ancestral comum que deu origem aos quinidários, ou seja, as águas-vivas, os corais e todos os outros animais. Ao longo do tempo, outras novidades evolutivas foram aparecendo e que se mostraram muito úteis para a gente reconhecer outros agrupamentos, como, por exemplo, a presença de 3 folhetos embrionários no embrião, um nome técnico que a gente dá para organismos triblásticos ou triploblásticos, e a presença de uma simetria
bilateral. Então, ambas novidades evolutivas são modificações de caracteres que existiam antes. Nesse ancestral aqui, existiam apenas 2 folhetos embrionários, ou seja, organismos diblásticos. Essa característica se manteve nos quinidários, inclusive esse ancestral hipotético. Agora, uma condição derivada é a simetria bilateral. Por isso, o nome desse grande agrupamento, que tem o mesmo ancestral comum e compartilham dessas novidades evolutivas, é dado o nome de bilatéria, que inclui a maior diversidade, riqueza de espécies animais que a gente já observou no planeta. E há mais de 600 milhões de anos atrás, um outro evento de cladogênese deu origem a 2 grandes linhagens, a linhagem dos Deuterostômia e a linhagem dos Protostômia. Como que a gente sabe que todos esses organismos aqui, os plateumintes, os moluscos, os anelídeos, os vermes nematódeos, os artrópodes, são parentes próximos? Bom, porque como organismos protostomados, todos têm características embriológicas muito parecidas. Existe uma invaginação de uma das partes do embrião que vai dar origem a um tubo digestivo. E no momento dessa invaginação, forma-se um poro. E esse poro ele vai dar origem à boca. E ao longo do desenvolvimento embrionário, esse tubo digestivo vai se desenvolvendo até alcançar uma das extremidades do embrião e formar um ânus, completando o tubo digestivo. Agora, no grupo irmão dos protostomados, nos deuterostomados, o blastóporo, ao invés de formar a boca, ele vai dar origem à outra extremidade, ao ânus. E a gente se encontra nesse grupo aqui. E a boca, ela vai se formar secundariamente ao longo do desenvolvimento embrionário. No livro dos Princípios Integrados de Zoologia do Hickman, vocês vão encontrar pelo menos outras 3 características que são usadas para classificar esses grupos como grupos distintos, mas ao mesmo tempo que compartilham o mesmo ancestral em comum. Continuando na nossa árvore filogenética, ao longo do tempo a gente observa uma grande divisão dentro do grupo dos Protostômia. O grupo dos nematódeos e dos artrópodes e o grupo que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina, o grupo dos Lophotrochozoa. Que características que são compartilhadas por esse ancestral em comum dos nematódeos e dos artrópodes que fazem deles um grupo aparentado, ou melhor, grupos irmãos? Bom, são várias características. Trouxe para vocês 2, a presença de uma cutícula morta, sem células, e um tipo de crescimento especial que se dá através de trocas de pele ou mudas. Esse é o grupo que a gente tradicionalmente vem chamando de Equidizozoa, justamente porque eles fazem trocas ou equidizes, que é um nome técnico que a gente usa para as mudas, trocas de cutícula. Então, tanto os artrópodes como insetos, e nematódeos como lombrigas fazem mudas ou equidizes para poderem crescer. Agora, o grupo que a gente vai se aprofundar ao longo da disciplina é justamente o grupo irmão dos Equidizozoa, e que junto com uma enorme quantidade de linhagens que não estavam nem representadas naquele cladograma ali, formam um clado que a gente dá o nome de Lophotrochozoa, um nome complicado. Bom, o que os representantes dos Lophotrochozoa têm em comum? Além de dados moleculares sustentarem esse agrupamento, a gente vai conhecer 2 características marcantes desse grupo que permitem a gente reconhecer eles como um grupo natural. Se a gente dividir o nome Lophotrochozoa, a primeira parte do nome já nos dá uma pista.
O prefixo lofo, ele se refere a uma palavra chamada lofóforo, que é um órgão de alimentação que existe nos grupos mais basais, nos grupos mais antigos dentro dos Lophotrochozoa e que foi perdido nos grupos mais recentes, mais derivados, como os anelídeos e os moluscos. Essa estrutura, o lofóforo, é uma coroa de tentáculos que circunda a boca. E esses tentáculos eles possuem dezenas, centenas, milhares de cílios que auxiliam na coleta de alimento. Todos esses tentáculos, eles produzem uma secreção em forma de muco que ajuda a prender as partículas, e com o movimento dos cílios conduz esse alimento em direção à boca. Vários grupos, hoje classificados como filos, têm essa estrutura, como os filos dos Brachiopoda, dos Briozoa e dos Forônida. Esses animais, a maioria deles, vive de maneira séssil na forma adulta, ou seja, parados, fixos no substrato. Alguns deles vivem, inclusive, enterrados. Eles são considerados informalmente como o grupo dos lofoforados. E esses animais têm a capacidade de everter o lofóforo, como a gente está vendo nessa imagem aqui, essa coroa de tentáculos, e movimentar o seu corpo justamente para aumentar as chances de capturar partículas orgânicas presentes no ambiente marinho. E conforme esse animal se sente ameaçado, ele pode retrair o lofóforo para dentro do corpo e se esconder. Nesse vídeo a gente vê um animal que pertence ao filo dos Brachiopoda. Na verdade é um estágio juvenil. São conhecidos popularmente como conchas lâmpada. E são muito semelhantes aos moluscos em aspecto geral. Estão presentes duas conchas e na forma larval uma estrutura chamada de lofóforo ligado a um trato digestório. Então tudo isso aqui que a gente está vendo é o intestino do animal. Ele se alimenta por filtração. E ele vive na coluna d'água, tem a capacidade de nadar justamente batendo essas conchas, formando um movimento ao longo da coluna d'água. E aqui a gente percebe o movimento dos cílios, trazendo o alimento em direção à boca. Mas talvez o grupo mais conhecido, representativo, seja esses aqui, os Briozoa. Formam um grupo de mais ou menos umas 5.000 espécies e apresentam esse grande lofóforo que coleta partículas graças a esse sistema de cílios e muco que faz a movimentação da água. Nesse maior aumento a gente consegue ver em detalhe, inclusive, o movimento coordenado de todos os cílios. É uma estrutura extremamente pequena, mas muito eficiente para fazer essa coleta de partículas que existe no ambiente marinho. Todas essas espécies de briozoas são exclusivamente marinhas e algumas delas formam colônias grandes de vários indivíduos presos no substrato, rochas, no sedimento. A gente percebe a quantidade de cílios e o movimento justamente para movimentar e fazer um círculo, um vórtex de água, onde essas partículas são capturadas e levadas até a boca. E aqui a gente percebe a capacidade, a plasticidade dessa estrutura em ser evertida e retraída para dentro do corpo. É uma estrutura extremamente sensível, e ela precisa ser muito bem protegida. Então ela se abre de uma maneira como uma flor desabrochando. E outra característica que os Lophotrochozoa apresentam, e a gente pode chamar de uma característica sinatomórfica, ou seja, que é compartilhada pelos representantes desse grupo, é a presença de uma larva que a gente chama de trocófora.
Então veja que o nome Lophotrochozoa ele deriva da palavra lopho, que significa lofóforo, e trocozoa, que se refere à larva, que a gente chama de trocófora. Essa larva ela é aquática e ela se locomove ativamente através de cílios. E a gente observa essa larva em praticamente todos os Lophotrochozoa que têm um desenvolvimento indireto, ou seja, passam por um estágio larval aquático. Então, esse tipo de movimentação possível é eficiente apenas no ambiente aquático. E a gente observa ele tanto em filos não tão estudados, como os Nemertia, nos vermes achatados, que vocês já viram na disciplina de diversidade animal 1, né, os platonites. A gente observa nos anelídeos, nos moluscos. Então, quando a gente olha os adultos desses animais de diferentes filos, a gente muitas vezes não encontra uma semelhança entre um anelídeo e um molusco e um verme achatado. Mas quando a gente olha para as larvas, a gente vê que a estrutura básica é a mesma. Aqui a gente tem uma filmagem de uma larva, provavelmente um anelídeo aquático, onde a gente percebe o formato característico de uma larva trocófora, ou seja, esse aspecto globoide, com um tufo de cerdas em uma das extremidades e essa coroa de cílios que se agita, né, fazendo com que o animal se movimente. E também faz com que um fluxo de água conduza o alimento até a boca. Então, esses animais, assim como os locoforados, no seu estágio larval, também se alimentam por filtração. Eles coletam partículas presentes na coluna d'água, tanto em ambiente de água doce quanto em ambiente de água salgada. E quando a gente examina alguns grupos, como os moluscos aquáticos, a gente observa variações nos estágios subsequentes da larva trocófora. A gente encontra em alguns gastrópodes, ou seja, no grupo dos caramujos, né, uma fase do desenvolvimento da larva que se chama velge, né, onde apresenta já uma protoconcha e um pé que ele ainda não usa para locomoção, mas a gente já consegue visualizar ele no estágio larval. E essa faixa ciliada que ele usa para se locomover e para se alimentar é chamada de vélum. Já alguns moluscos bivalves, ou seja, aqueles que têm duas conchas, como os mariscos e os mexilhões, podem possuir uma fase que a gente chama de gloquídeo, onde a gente observa já duas protoconchas, como fossem as conchas do marisco, né? E essa larva ela é adaptada para parasitar outros animais, especialmente peixes. Então, esse formato do corpo é justamente para se prender nos tecidos mais frágeis dos peixes, como o brânquias. Aí vocês podem me perguntar, puxa, mas nem todos os lophotrochozoários que a gente vai estudar têm essas características. Por exemplo, uma minhoca terrestre, ela não tem um lofóforo, não tem uma fase larval aquática que a gente dá o nome de trocóforo. Então, por que ele é um lophotrochozoa? Bom, quando a gente analisa grupos muito derivados, como o caso das minhocas terrestres, que pertencem ao grupo dos Oligochaeta, eles são muito distantes filogeneticamente do ancestral comum dos Lophotrochozoa. Não ter uma característica nesses grupos não significa que eles não sejam parentes, né, dos outros Lophotrochozoa, mas existem outras características que permitem com que a gente afirme que eles são mais próximos dos moluscos e dos briozoa e dos braquiópoda, que a gente acabou de ver os vídeos, do que de outros grupos animais. Na verdade, ao longo da evolução,
os anelídeos terrestres, os sanguessugas e oligoquetos, eles perderam essas características. Em algumas literaturas, vocês também vão observar um nome Spiralia, muitas vezes considerados como um sinônimo do grupo dos Lophotrochozoa. Quando a gente analisa a literatura mais recente, a gente percebe que Spiralia ele inclui um grupo um pouco mais amplo do que os Lophotrochozoa. Aqui a gente tem uma filogenia mostrando uma das principais linhagens dos protostomados, que é o grupo dos Spiralia, que é grupo irmão dos Ecdysozoa, ou seja, dos insetos, das aranhas, dos vermes nematódeos. E esse grupo dos Spiralia, ele provavelmente surgiu antes dos 580 milhões de anos atrás, e se diversificou em alguns grupos que a gente conhece, como os vermes achatados, e outro grupo que inclui os Lophotrochozoa, que vão ter os anelídeos e os moluscos como os grupos mais conhecidos. O nome Spiralia ele se refere ao tipo de clivagem do embrião desses animais. O tipo de divisão celular que a gente observa nesse grupo ele é do tipo espiral, diferente dos demais tipos de clivagem que a gente observa, por exemplo, nos deuterostomados, onde a clivagem é do tipo radial. Então, quando a gente fala em Lophotrochozoa, a gente está considerando uma das linhagens principais de animais que vivem hoje no nosso planeta. E eles incluem uma série de agrupamentos que a gente dá o nome de filo. E alguns desses agrupamentos são pouquíssimo estudados pelos pesquisadores. Informações sobre esses filos menores, como Nemertia, Brachiopoda, Forônida, vocês podem conseguir na literatura básica, especialmente o Barnes e o Brusca. Lá vocês vão encontrar informações importantes sobre a anatomia e ecologia desse grupo. Na próxima aula, a gente vai dar início ao estudo do filo dos anelídeos, que compreendem muito mais do que minhocas e sanguessugas. Esses representantes que vocês estão vendo aqui, que parecem animais de outro planeta, são fotografias em microscopia eletrônica de varredura de organismos extremamente diversos e abundantes nos mares. E são provavelmente os grupos mais antigos que a gente conhece dentro do filo dos anelídeos, que é o grupo dos poliquetos. Então, a minha sugestão é que vocês abram o livro Princípios Integrados em Zoologia do Hickman e leiam o capítulo sobre anelídeos. Vocês vão ter uma boa base para entender as próximas aulas, onde a gente vai falar um pouco sobre anatomia e ecologia desse grupo. Ok? Até a próxima, pessoal!